Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimento os irmãos. Para os irmãos abrirem a palavra de Deus em Ruth 1. Falando um pouco de por que te abates, ó minha alma, né? Alma batida. Mas vamos estar entendendo um pouco sobre a história de Ruth. E sucedeu que nos dias dos juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, enfrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas 2 noras com ela. Indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai a casa, a cada uma a casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: tornai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velhas sou para ter marido. Ainda quando eu disseste: tenho esperança, ou ainda quando essa noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos teus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não insista para que te deixes e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, eu irei. Aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali. Serei sepultada. Faze-me assim o Senhor. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvido para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambos até que chegassem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, me chamei Mara, porque grande amargura me tem todo o poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim. O Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio das sagas cevadas. Amém? Aqui a história de Noemi
aí na história de Ruth, ela começa através de Elimeleque. Noemi e Elimeleque, eles eram de Belém, moravam em Belém. Belém era um lugar onde o povo adoravam a Deus. Mas também o povo, além de adorar a Deus, eles praticavam o mal. Eles também pecavam. Era um povo que oscilava muito. Um dia eles estavam adorando, outros dias eles estavam pecando. Um dia eles adoravam, aí quando eles pecavam, vinha Deus, falava com eles se redimiam, mas depois voltava a pecar novamente. Então Belém, eles estavam oscilando demais. E o que aconteceu com Belém? Veio a seca. Belém, ele era conhecido como a cidade do pão. Mas o que aconteceu? A seca chegou, o pão se acabou. Mas isso aconteceu por causa da permissão de Deus, porque Deus permitiu que eles vivessem aquela sequidão, para eles conhecerem realmente a Deus, para que eles pudessem realmente se voltar a Deus, pois eles viviam no tempo de juízes. E aí a palavra vai nos dizer que Elimeleque saiu da sequidão e foi a Moabe. O que aconteceu? Elimeleque estava vivendo em um tempo de crise, em um tempo da fome. A fome chegou em tua casa, a fome bateu em tua casa, a pobreza bateu em tua casa. E o pensamento dele foi o quê? Fugir. Fugir de Belém e ir para Moabe. Moabe, um lugar onde o povo era idólatra, onde o povo adorava outros deuses, onde eles viviam fazendo os rituais da fertilidade. Era um lugar de prostituição, onde eles adoravam o Deus que chamava Quemos, que significava demônio. Era um lugar onde adoravam a Deus pagão. Então Elimeleque, ele pegou a tua família, ele não perguntou a ela, Noemi, se ela queria ir. Não, ele levou Noemi e seus filhos para sair da crise. Crise é essa que Deus estava permitindo para trabalhar no seu povo. Mas ele não saiu debaixo da graça do Pai. Ele fugiu em busca, mas sem a graça de Deus. E esse é o primeiro ensinamento que Deus traz para mim. É estar debaixo da graça dele. Quando nós não estamos debaixo da graça do Pai, quando nós saímos na desobediência, Elimeleque mal sabia que ele estava indo e estava destruindo a tua família. Quando ele chegou lá em Moabe, o que aconteceu com ele? Ali ele faleceu. Ali ele morreu, deixando Noemi viúva. E ali naquela época, o homem que provia todas as coisas, a mulher sem o marido ficava sem a tua segurança. E aí aconteceu que os filhos de Noemi casaram com mulheres moabitas. Mas após casarem com mulheres moabitas, o que a palavra de Deus vai nos dizer? Que os seus 2 filhos, após 10 anos, faleceram. A destruição chegou na casa de Elimeleque. E essa destruição chegou porque ele saiu debaixo das mãos de Deus. Ele saiu debaixo da graça pela desobediência e foi querer buscar refúgio em um lugar onde adoravam a Deus pagãos. Onde ali só havia derrota e destruição. Ao invés dele ficar debaixo da graça de Deus e esperar a providência do Pai acontecer, não. Elimeleque saiu. E esse é o ensinamento que Deus nos dá. Não saia debaixo das mãos do Pai. Não saia debaixo da graça do Pai sem que Ele te dê obediência para isso. Sem que Ele te dê ousadia e autoridade para isso. Não saia. E aí, Noemi se encontra com a vida amarga, com a vida amargurada, com a vida destruída, com a alma dela abatida. Mas aí ela tem 2 noras, que mesmo sendo moabitas,
elas eram mulheres boas. Eram mulheres que estavam junto com a sua sogra. Noemi, ela disse para suas filhas, consideradas filhas já, né? Disse para elas: vai-te e volta para a tua casa e a casa de tuas mães. Ela ouviu dizer que lá em Belém, aonde ela saiu, havia pão. Noemi, ela era uma mulher íntegra. Ela era uma mulher que, mesmo ela estando em Moabe, ela não deixou de servir a Deus. Ela não deixou a tua fé. E para ela ali já não tinha mais esperança. Para ela ali já não tinha mais solução, senão ela voltar para Belém. E eu aprendo com isso que Noemi, ela não se deixou ser levada pela crise como Elimeleque deixou. Elimeleque, ele se deixou levar pela situação que ele estava vivendo na vida dele, pela crise que chegou e bateu na porta dele. E muitas das vezes nós, como seres humanos, deixamos nos levar pela crise que bate na nossa porta e tentamos fugir, tentamos abandonar, quando Deus, ele também está agindo na crise. Por mais que nós somos fiel a Ele, por mais que a nossa fidelidade continue a Ele, nós não estamos imunes de viver uma crise, nós não estamos imunes. Mas em todo momento, Deus está com você. Mesmo que ela bata na sua porta, Ele está dizendo que Ele está ali com você, Ele está provendo e Ele está te sustentando. E assim Deus fez com ela. Aí Deus vai nos contar duas histórias lindas, tanto de Ruth como de Noemi. Mulheres fiéis, mulheres íntegras, mulheres sábias. Orfa, quando olhou para Ruth, ela tinha a decisão dela de seguir e continuar com a tua sogra, ou voltar para trás e continuar com a sua vida anterior e continuar a viver cultuando aos deuses pagãos. E ela voltou para trás. Ela regressou. Mas Deus sabia do que Noemi precisava ao lado dela. Ruth significa amizade, fidelidade. E era essa fidelidade que Deus colocou ao lado de Noemi. Mas por que Ruth disse para ela: aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares ali eu pousarei, e aonde tu morreres ali também morrerei eu. Ela não estava somente olhando para Noemi, não, porque ela disse assim: o teu Deus é o meu Deus. Ela estava reconhecendo o Deus de Noemi como o Deus da vida dela. Noemi tinha uma vida tão íntegra, um testemunho tão lindo, que Ruth viu nela a diferença. Ruth foi influenciada por Noemi a conhecer um Deus verdadeiro. E eu aprendi com isso que nós temos esse poder de influenciar. Nós temos esse poder de influenciar a minha casa. Você tem o poder de influenciar o teu trabalho. Você tem o poder de influenciar as tuas amizades. Você tem o poder de influenciar aquele que está ao seu lado a conhecer o mesmo Deus que você serve, pelo seu testemunho de vida. O seu testemunho de vida, a tua maneira de andar, a tua maneira de agir, pode modificar muitas coisas. Você pode salvar a tua casa somente com o seu testemunho. Você pode ganhar vidas para Jesus somente com o seu testemunho. E Noemi teve um papel muito importante naquele lugar. Ela tirou uma vida do pecado e trouxe para Cristo. E trouxe para Deus.
E foi isso que aconteceu com Ruth. O teu Deus é o meu Deus. E aonde tu fores, eu ali também irei. Noemi, quando chegou em Belém, todo mundo se comoveu com a situação dela. Todo mundo se comoveu com a história dela. Não é esta Noemi? E ela disse: não me chames de Noemi, me chames de Mara, porque grande amargura Deus me tem feito. Naquele momento, Noemi, a tristeza, a dor de perder 2 filhos e seu marido era tão grande que ela se abalou. A alma dela se abateu, ela se angustiou e parou de enxergar além. Parou de enxergar que as mãos do Senhor ainda continuavam estendidas sobre a vida dela. Parou de enxergar que Deus ainda estava cuidando dos detalhes. E às vezes isso também acontece conosco. Quando a amargura ela começa a bater na nossa porta, a gente para de enxergar que Deus está ali ao nosso lado cuidando de detalhes. São mínimos e pequenos detalhes. Ela poderia voltar sozinha, desamparada, mas não. Deus colocou alguém ao lado dela para levantar, para ajudar, para edificar a casa dela. E Deus coloca alguém ao seu lado para te levantar quando você está caído. A palavra de Deus vai nos dizer que é na aflição que se encontra um amigo. É na dor que nasce um amigo. E ali estava nascendo um amigo. Mas mal ela sabia o que Deus ainda tinha para a vida dela. Mal ela sabia ainda o livramento que Deus estava dando, o milagre que Deus estava gerando na vida dela, ao colocar Ruth ao seu lado. Ruth, uma mulher corajosa, uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, uma mulher, eu vou dizer até uma mulher, como eu posso dizer? Ela era uma mulher valente, mas ela tinha ousadia. Era uma mulher de ousadia. Por quê? Porque ela veio de Moabe. Ela estava saindo da sua terra, indo para uma terra totalmente desconhecida. Uma terra a qual ela ia ser julgada, uma terra a qual ela ia ser criticada, ela ia ser apontada. Uma terra a qual muitos poderiam dizer: não, peraí, aqui você não pode entrar. Você é moabita. Você não é uma israelita como nós. Mas ela teve ousadia. Ela não olhou para eles. E ela seguiu e foi, cumprindo o propósito de Deus na vida dela. Quando ela chegou ali em Belém, elas chegaram sem nada. Ruth disse para tua serva: fica aqui, que eu irei ao campo buscar cevadas. Eu irei ali buscar espigas e voltarei. E ali Noemi foi. Saiu do teu lugar e foi buscar. As espigas nos campos, quando eles colhiam, eles deixavam algumas cair no chão. E eles não pegavam essas espigas, porque aquelas espigas que caíram no chão, que ficavam no chão, elas eram para as órfãs, para as viúvas apanharem, e para os estrangeiros. Eram como se fossem umas migalhas, aquelas que caíam no chão, então ia lá, as órfãs, as viúvas e os estrangeiros, e colhiam aquelas cevadas. E aí Ruth foi. Mas quando ela chegou lá, mal ela sabia que Deus já estava provendo. Deus já estava tratando e trazendo a solução para ela. Enquanto ela estava colhendo, apareceu Boaz. E aí ele perguntou para os teus servos: quem é esta? De quem ela é? Querendo saber se ela já era casada, né? De quem ela é? Aí os teus servos falaram: esta é Noemi. Quer dizer, esta é Ruth, nora de Noemi.
a qual ficou viúva e perdeu os seus 2 filhos. Ruth, então, era viúva. E Boaz, então, ficou sabendo quem era Ruth. Boaz era o primo de Elimeleque, da família de Noemi. E naquela época, para uma família ser restituída, a mulher que ficasse viúva, ela teria que casar com algum parente próximo, para que tua descendência continuasse, para que o teu marido, a morte, o seu nome não parasse, mas que desse continuidade. Olha onde ela foi parar. Olha onde Deus estava levando aquela mulher, tirando ela da amargura e trazendo a providência e o livramento para ela. Mas ela ainda não se tocou, porque ela não sabia que Boaz era da família dela. E aí ela voltou para tua serva e trouxe ali as cevadas. Mas ela voltou um outro dia para lá. E aí Elimeleque diz, quer dizer, E aí Boaz disse para os teus servos: deixe cair mais as espigas no chão, para que essa mulher possa colher mais, para que ela possa ter mais. E ali fez. Ruth foi lá buscar e voltou para tua casa com muito. E aí quando ela chegou em casa, a tua sogra falou: aonde você estava que você conseguiu tudo isso? Qual foi o campo que você foi buscar? E ela disse: eu estava no campo de Boaz. Aí Noemi: Boaz é o nosso parente mais próximo. Noemi disse para ela: você vai preparar, você vai se lavar, você vai se ungir, você vai trocar as tuas vestes e você vai até lá. Quando chegar lá, você mostra os pés a ele e ele saberá. Aí ela chegou e fez isso. Chegou até o local, ela se limpou, ela se lavou, ela obedeceu a voz da tua serva e foi lá. Chegando lá, o Boaz viu, e aí ele disse para ela, resumindo a história: eu sei que eu teria que ser o seu remidor, ou seja, eu sei que eu teria que ser aquele que case com você. Porém, há um remidor antes de mim. Eu terei que falar com ele. Boaz, ele tinha um coração tão fiel a Deus que ele poderia se esquecer daquele remidor e casar com aquela mulher naquele instante. Mas não, a fidelidade, a integridade dele, o coração dele com Deus era tão bom que ele preferiu agir corretamente. Preferiu estar na vontade do Pai. E aí ele chegou lá no remidor. Foram até a porta da cidade, ali onde o juízo acontecia. Trouxe lá o remidor, trouxe mais 10 testemunhas. Chegando lá, aquele que seria o primeiro não quis. Ruth disse: pode ficar com ela, e tudo que era de Elimeleque, eu dou a minha parte para você. Então, Ruth se casa com Boaz. E a tua história recomeça ali. A tua história começa novamente. Deus começa a trabalhar, mas não somente na vida de Ruth, mas Ele começa uma nova história na vida de Noemi também. Ele tira a sua tristeza e traz a alegria. A amargura que Noemi estava dizendo que ela estava, a vida amarga dela já não estava mais amarga. Deus estava transformando o amargo em doce. E assim Ele faz conosco. Ele te tira do lugar de amargura, do lugar de abatimento, de tristeza, de que tudo acabou, que não há mais jeito, que não há mais solução. Porque para Noemi
tudo para ela já havia acabado, a vida para ela já não existia mais. Ela estava vivendo somente como nós podemos dizer, um morto-vivo. Ela realmente era um morto-vivo. Para ela dizer que ela só estava amarga, a vida para ela já não tinha mais sentido, a vida para ela já não tinha mais esperança. E muitas das vezes nós nos encontramos assim. Eu estou vivo, mas a minha alma está morta. O meu espírito está morto. Mas Deus é um Deus de recomeço, é um Deus de reconstruir, é um Deus de restituição. E é esse Deus a qual você vive, é o mesmo Deus que restituiu a história de Noemi, a história de Ruth. Ele restitui a tua história, Ele traz um novo recomeço para a tua vida. Aonde você não via mais esperança, a esperança volta a bater na tua casa. A esperança começou a bater na vida de Ruth e na vida de Noemi. E começou com o quê? Gerando uma nova vida. Quando Ruth se casa com Boaz, ela tem um filho. Que, se eu não me engano, o nome dele, de seu filho, vai dizer Obed. Da morte para a vida. Obed, sabe quem era Obed? Era o pai de Jessé. Quem era Jessé? O pai de Davi. E da onde veio a linhagem de Jesus? Veio de Davi. A linhagem de Jesus veio de Ruth, meus irmãos. Começou através de uma vida que não tinha esperança, através de uma vida que servia a deus pagãos. Olha como Deus age. Deus transformou a vida dessa mulher para ser alguém importante nessa história, para ter alguém que a história dela ia virar por geração em geração. Se você for ler lá em 1 Mateus, você vai ouvir dizer de Ruth, na linhagem de Jesus. Deus transforma a tua história de maneira sem igual, que o seu nome vai ficar marcado nessa terra. Você tem que ser fiel a Ele, você tem que ser perseverante, continuar em fé, para que seu nome seja marcado nessa terra, de geração em geração. Amém? Você crê? Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus poderoso e lindo, que muda e refaz e reconstrói a tua história? Então creia que Ele está escrevendo um novo começo para você. Amém? E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Fique de pé. Agradecemos a Deus por este culto, por essa palavra de esperança, palavra de ânimo para nós, para continuarmos. Que o Senhor, Ele tem as nossas histórias e Ele escreve ela da forma dEle. A forma de Deus é a melhor forma de escrever. Nós te agradecemos, Deus, te louvamos por esta palavra, te louvamos por o Senhor nos ensinar, por nos trazer essa palavra de esperança, de ânimo, para nos trazer essa palavra de transformação, de transformar, Pai, o nada em grande história para muitos, Pai. Que o Senhor venha abençoar e transformar as nossas histórias, que os nossos nomes venham ficar registrados, que o nosso, Pai, a nossa vida venha a ser lembrada por onde nós passarmos, que o nosso legado, que as pessoas possam lembrar de nós como alguém que veio, Pai, que transformou com a sua palavra, com a sua forma de ser, com a sua obediência, com a sua santidade, com a sua forma de andar, que possamos ser estes, Pai. Que a história nossa possa inspirar outros, que a nossa história, Pai, possa verdadeiramente influenciar a outras vidas, e que as nossas vidas venham a ser
e usadas pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos conduz, Pai, em paz para os nossos lares, nos leva em paz, em santidade, guardados. Guarda a nossa saída e a nossa chegada às nossas casas, nos dando um descanso e uma noite em paz, uma noite de tranquilidade, que você deite a sua cabeça e descanse, pois nosso Deus está cuidando e velando de cada um de nós. Em nome de Jesus, que ao amanhecer amanhã você venha acordar realmente renovado, com vigor, com alegria, para escrever e para deixar que o Senhor venha transformar a sua história, venha modificar as coisas que estão ao seu redor e transformar em bênçãos, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, e a Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um. E nós dizemos amém. Deus abençoe e vai na paz do Senhor Jesus Cristo e uma noite de paz em nome de Jesus.